Então, Muca, eu queria bem-vindo, obrigado por disponibilizar o teu tempo aí para ter esse bate-papo com a gente. O intuito aqui é ajudar outros profissionais, outros designers, outros, outras pessoas que querem começar como freelance ou querem ser Uhum. designer, mas não sabem por onde começar. E eu vejo que você é uma das referências do nosso mercado também. Eu queria que tu se apresentasse primeiro e falasse um pouco de você, dos projetos que tu tem, dessa nova fase que tu tá tendo agora. Conta um pouco pra gente. Bom, então, meu nome na verdade não é Muca, né? Meu nome meu nome é Moisés, mas ninguém me chama de Moisés, todo mundo só me chama de Muca. Então, assim, sou Muca Viana, eu sou publicitário, eu sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tenho pós-graduação em direção de arte, eu tenho pós-graduação em marketing político, e tenho MBA em marketing digital pela FGV. E, na verdade, assim, uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem a meu respeito é que o meu ponto mais forte hoje, o meu ponto de maior conhecimento hoje é dentro do marketing político. Pouca gente sabe disso, Ah, que entendeu? legal. É o meu forte. O maior contrato que eu tenho hoje, que é de uma autarquia, então envolve conhecimentos da área política. Só que é uma coisa que eu não divulgo muito, eu não gosto de mencionar muito. Isso acaba atraindo alguns olhos um pouco negativos. Então, eu trabalho com isso desde os 16 anos de idade, faz 15 anos que eu trabalho com isso. Eu tenho 7 anos de formação, 7 anos e meio de formação. Eu já trabalhei como eu fiz estágio em agências como YR Brasil, como W McKen. Engraçado que algumas pessoas me perguntam, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Algumas pessoas me perguntam por que eu não fiquei no Rio de Janeiro, porque eu não continuei morando lá para poder entrar numa grande agência. E eu sempre falo que eu conheci uma grande agência e não me deu a menor vontade de trabalhar em uma grande agência. Eu sou o tipo de pessoa seguinte, eu nasci para ser livre, eu tenho uma dificuldade muito grande de receber ordem, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter pessoas mandando em mim. Não, não consigo. E eu pude ver que quando você trabalha em uma empresa como uma grande agência, você é um tijolinho desse tamanhozinho que às vezes tem uma enorme função e outras pessoas sempre vão aparecer. Sempre tem a questão política que vem à frente. E outra coisa, cara, eu moro hoje em uma cidade de 60 mil habitantes, eu presto serviço para todo o Brasil. No momento não tenho feito mais, mas até o final do ano passado eu fazia muitos trabalhos para fora do país também. E assim, eu ganho hoje aqui mais do que qualquer diretor de arte de uma agência como a DM9 ou como a África. A diferença é que eu moro em uma cidade onde eu caminho 10 minutos e estou na minha casa, entendeu? Onde eu ando 180 quilômetros, eu tô na capital. Então, assim, eu tenho um custo de vida baixo, tenho uma qualidade de vida excelente, entendeu? E ganho mais até. E, assim, os meus projetos, essa ideia de querer ajudar outros designers, ela surgiu depois de um problema sério que eu tive em 2013, onde eu fali. Eu mexia com eventos, eu tinha uma empresa que mexia com eventos e outros empreendimentos, e eu fali e comecei a desenvolver o que hoje eu vendo como designer que empreende. Foi uma metodologia que durou 3 anos de estudo e eu coloquei em prática para mim. Então, eu decidi vender este conteúdo para ajudar outros profissionais também. E os cursos, todos eles que eu faço, são cursos os quais eu vivencio. Eu não sou teórico, eu sou muito prático. Então, se todos os cursos que eu vendo não são materiais teóricos, né, como a gente diz hoje, que as pessoas elas ensinam a construir um legado sem ter um legado. Então, assim, cara, meu legado minha vida é um livro aberto. Todo mundo sabe as coisas que eu já fiz. Eu não sou como esses caras que surgem do nada falando que são bilionários, né? Igual os do marketing multinível, que aparece com um carrão importado lá, que na verdade nem deles são. Então, esse sou eu, cara. Os conteúdos que eu disponibilizo hoje são conteúdos que eu vivencio, que eu utilizo e que eu tento fazer da melhor forma possível, da forma mais acessível, para que todo mundo possa adquirir. Pô, que legal, Muca. É, e o interessante é saber que. Porque assim, na nossa. Eu não sei se tu vivenciou isso, ou se tu já prestou atenção nisso. Nós, designers, freelancers, às vezes parece que nós estamos todos juntos, somos todos parecidos, mas tá todo mundo com a espada contra o outro, né?
Então a gente não está no mercado que a gente quer se ajudar, como o mercado de coach, como o mercado de médicos. A gente está no mercado que parece que cada um quer esfaquear o outro. E ter esse posicionamento de ajudar é que vai fazer o nosso mercado melhorar. Não sei se tu é a mesma opinião que a minha, mas às vezes é por isso que a gente vê o nosso mercado estagnado. A gente vê o nosso mercado parado. Muita gente entra, muita gente olha, não tem cliente e sai. Aí fica reclamando e fica nesse mimimi, mimimi, mimimi e o mercado não avança. Cara, Cara, eu concordo com você. Eu não só concordo com você, como isso que você falou, cara, abre espaço para uma discussão extremamente importante. O que acontece? Eu fiz uma postagem há pouco tempo na minha página, porque tipo assim, muita gente vem até mim, eu recebo mensagens todos os dias de pessoas que vêm até mim perguntando se podem fazer um estágio comigo. Eles não querem remuneração nem nada. Eles querem fazer estágio comigo, mas assim, eu sempre pensei, bom, eu não acho justo colocar alguém para fazer um trabalho para mim sem eu pagar nada. Então, o que eu faço? Eu vou propor uma coisa, talvez, né, eu postei na página para saber a opinião da galera e tal, e eu postei o que a pessoa achava de fazer um estágio, em troca eu meio que adotaria esse profissional. Eu trabalharia a postura dele para que ele pudesse, e que teria que ser profissionais iniciantes, né? Eu não contrataria profissionais mais experientes, então teria que ser. Então, assim, eu fui muito hostilizado por várias pessoas, entendeu? Algumas pessoas falaram na boca que não concordavam, tranquilo, mas eu fui muito hostilizado, eu fui muito, assim, eu fui execrado, até uma página sensacionalista e que gosta muito de aparecer, postou isso, distorcendo o fato, né? Então, enfim, aí, cara, passou, eu falei, não, gente, tudo bem, eu vou ser muito franco, não tô querendo me gabar nem nada, mas eu dispor de R$ 1.000, R$ 1.500 por mês para pagar alguém, não me aperta, eu tenho condição, mas eu acho que o conhecimento ele vale mais que qualquer dinheiro, eu penso assim, e eu acho que é por isso que eu consegui chegar onde eu tô. Então, assim, aí, o que aconteceu? Eu tenho alguns amigos que são médicos, que são advogados, a minha noiva é assim, e eles entraram em contato comigo falando, Muca, eu fiquei impressionado. Aí vários chegaram, Muca, eu fiquei impressionado. Quando um que é advogado, eu tenho um amigo que é advogado, que ele é muito conceituado, ele é muito bom, entendeu? Ele virou para mim e falou, Muca, quando eu formei, eu cheguei perto de um advogado famoso da minha cidade e pedi ele, pelo amor de Deus, para trabalhar para ele. Aí o advogado foi e falou, olha, pelo amor de Deus, além de trabalhar para você, eu lavo seu carro, eu faço café para você, entendeu? Mas deixa eu trabalhar para você, para eu aprender a trabalhar. E ele falou que o cara foi e aceitou ele, né, e tal. Era um advogado muito famoso, já era até mais velho, e ele falou que ele começou a trabalhar com esse cara e depois de 5 anos ele se tornou sócio. E hoje a maior firma de uma cidade que tem lá no sul. Aí ele foi e falou comigo, cara, o cara quando sai da faculdade de Direito, de Medicina, o cara fica louco para poder achar alguém que tenha disposição de repassar o conhecimento para ele. Ele fica simplesmente, ele faz qualquer coisa. Aí eu comecei a reparar uma coisa, e a minha noiva está vivendo isso, o meu cunhado, que é advogado, formou-se agora recentemente, ele está trabalhando no escritório de advocacia para aprender, entendeu? E eu comecei a aprender eu comecei a entender o seguinte, quer dizer, você dizer se concorda ou não concorda, beleza. Mas o designer, ele sai da faculdade com uma ideia, ele entende na faculdade, ele aprende na faculdade que a profissão dele é totalmente intocável. É uma profissão que ela é 100%, ela é endeusada, ela é glamourizada, e ele não consegue mercado. Uma das grandes causas dele não conseguir o mercado é dele não ter humildade suficiente para entender que ele é um amador. Não é porque ele tem um diploma que ele é um profissional. E até ele conseguir ser um profissional, ele tem que abaixar a bola, ele não vai conseguir cobrar o mesmo de outra pessoa, entendeu? Aí, assim, a minha noiva virou para mim e falou, nossa, você é super experiente, você tem uma bagagem enorme, entendeu? Você lida com inúmeras situações, você consegue fechar contratos que muitos só sonham em fechar.
Você já pensou o que seria de vantajoso para uma pessoa que vivenciasse essa sua rotina, entendeu? E aprendesse isso com você? Cara, eu aprendi com muitas pessoas. Isso que você falou, eu acho que falta essa humildade. Eu acho que o design, ao mesmo tempo que um faz conteúdo para o outro, a gente percebe que essa forma de fazer conteúdo para o outro, cara, é uma forma de dizer eu sou melhor, é uma forma de querer sair na frente do outro, cara. Eu tenho que sair porque, cara, existe essa briga entre os designers, existe essa desunião, porque não tem aquele... É como você disse, não tem isso nos médicos, não tem isso nos engenheiros, não tem isso nos advogados, não existe. Mas há uma humildade, há um reconhecimento do andamento do processo de carreira desses profissionais, entendeu? Coisa que no design não existe. O designer, ele quer ser intocável, né? Outro dia um aluno meu virou e falou que não é um design, é um design, entendeu? É o designer Deus. É o cara que acha que o cliente não pode opinar no negócio dele, o cliente não pode questioná-lo em hipótese alguma, entendeu? E é por isso, cara, que eu vejo aí pessoas que são formadas, já tem muitos anos, não conseguem absolutamente, estão patinando no mercado, porque não conseguem adotar essa postura mais profissional, entendeu? É legal que tu falou a respeito disso, porque o Emerson também conversou comigo e falou, cara, tem profissionais designers formados que são micreiros e tem gente que nunca se formou e é super profissional, são caras que estão no topo. Então, muito, os designers, eles buscam muito teoria. Eles procuram curso de Photoshop, de Illustrator, de InDesign, de CorelDRAW, mas a única coisa que eles reclamam é o que não existe nos cursos. Né? Não sei você, mas os alunos, as pessoas que eu converso, que eu falo, as maiores dúvidas, como conseguir cliente, como negociar, como vender o meu trabalho. Com certeza. Como você aprende isso? Convivendo, conversando, falando, aprendendo. Porque essa coisa é prática, não existe assim. Por mais que tu faça um curso e eu faça o curso, eu também falo assim no meu curso, logo no início. Cara, isso aqui não é Netflix. Não é Netflix. Se for pra tu assistir e não praticar nada, esquece que você não vai ter avanço nenhum. Você tem que praticar. E tem até um livro que eu tenho aqui, que é O Segredo dos Milionários, que ele fala basicamente sobre hábitos, né? O sucesso deixa rastros, né? Então o que a pessoa fez que deu certo? É empatia, é negociação, é flexibilidade, é sorriso, é autoestima, é postura. O que ele faz que dá certo? Para poder copiar. Isso tu aprende como? Convivendo, conversando. Só convivendo. E você falou até do Emerson. E uma coisa que eu acho interessante, cara, neste meio, é que você pega profissionais aí como Emerson, você pega profissionais como Pedro Paneto, como Walter Matos. Cara, são pessoas que têm um grande conhecimento e são pessoas extremamente acessíveis. Você não vê-los criticando nada, você não vê eles brigando com ninguém, sabe? Se você, principalmente o Walter, cara, que é um cara que eu acho o cara sensacional, entendeu? Você chegar perto dele, cara, você perguntar e tudo, o cara vai fazer questão de te responder, o cara vai fazer questão de conversar com você. E a gente percebe isso, cara, que aqueles que são mais bem-sucedidos, aqueles que você vê que tem uma bagagem de conhecimento legal e tal, são os mais acessíveis, são aqueles que não diminuem ninguém, são aqueles que não menosprezam ninguém. Né? Enquanto há outros, cara, que a gente percebe que não tem nenhum... Ele não sabe, às vezes, nem o que está falando, e menospreza, e briga, e ofende, entendeu? E esse tipo de situação, cara, como você disse, ele deixa o nicho estagnado, né? Ele impede a evolução do nicho. Porque muitas vezes, cara, chega um cara... Velho, eu não vou citar nomes, mas outro dia, no grupo do Designer que Empreende, alguém postou um vídeo, do primeiro Designer que Empreende, isso tem muito tempo. Alguém postou um vídeo de um canal de um cara que tem até uma fanpage. E ele falando uma coisa, cara, ele fez um vídeo ridicularizando por completo um cliente. Mas assim, ridicularizando mesmo, cara. O vídeo dele só faltou falar que a desgraça da vida de um designer é o cliente. Entendeu?
Bicho, eu pensei assim, mano, esse cara, como é que pode, né? Aí eu vi que várias pessoas estavam seguindo ele, várias pessoas estavam copiando o que ele falava, e eu pensei, poxa, esse cara, aí um cara desse, você percebe que não tem nenhum tipo de vivência, ele não tem know-how, ele consegue desenvolver um conteúdo e fazer a cabeça de vários outros profissionais. É onde vai faltar a referência. Aquele profissional que está vestindo aquela camisa, vestindo a camisa do cliente problema, vestindo a camisa da outra coisa também, cara, que é muito grave, é a depreciação, é você ficar postando coisas sobre a sua profissão, como se a sua profissão fosse um lixo, e com desculpa do humor, cara. Hoje mesmo eu vi um post, cara, que eu achei triste, de um cara que eu acho o trabalho dele sensacional, mas que fez um post muito infeliz, na minha opinião, ridicularizando a própria profissão. São duas coisas, ridicularizar o cliente e ridicularizar a profissão. Eu quero que vocês entendam o seguinte, não é apenas o fato de você ridicularizar, de você falar mal. É o fato de você vestir aquela roupa de que o cliente é um problema e de que a sua profissão é um lixo. Se você veste essa roupa, você está condenado a viver como quem veste essa roupa. Você está condenado a viver como quem pensa assim. Sendo desvalorizado, e, ao mesmo tempo, não tendo clientes. Por quê? Porque você acha que o cliente é um problema, então se aproximar do cliente torna-se um empecilho. São duas coisas que eu condeno, duas coisas que eu acho absurdamente falhas na carreira do design. E, cara, eu sei que eu não vou mudar a cabeça de todos, mas daqueles alunos, né, pelo menos metade deles que eu tenho, eu sei que eu consigo transmitir essa ideia, entendeu? Isso é importante falar disso, porque isso é um ponto que eu já tinha pensado há bastante tempo. Porque assim, assim como tu pensa, tu age. Ponto final. Assim Exatamente. como tu pensa, tu age. E eu fazia isso há uns 5 anos atrás. Eu não vou mentir, não. Eu fazia mesmo. Eu ria de cliente, não sei o que, falava de sobrinho, não sei o que. Depois eu me toquei que eu, naturalmente, estava reclamando muito. E reclamar não muda nada. Você pode reclamar, mas reclamar não muda. E eu tava vendo que eu tava começando a reclamar muito. Tipo assim, o cliente não gostou do preço. Ah, vamos embora, levantar, vamos embora, que ele não me valoriza. E aí eu percebi que eu tava virando desculpa a palavra, mas um merda de um profissional. Por Com mais que eu tivesse um certeza. trabalho bom. Por mais que eu tivesse um trabalho bom, elogiar, todo mundo gostava. Mas eu tava virando um merda de um profissional. Eu tava sendo, sabe, é bom, mas ninguém quer perto. Sabe, É, uma vez eu vi um vídeo do Neymar, não sei se você já viu alguns vídeos do Neymar quando ele era mais jovem, né, que ele peitava os outros, brigava nos outros, e é, aí um cara comentou, mesmo assim, excelente jogador, lixo de pessoa. Eu tava me sentindo isso, um bom design, mas um lixo de pessoa, porque eu tava reclamando, achando a profissão ruim, tava me achando ruim, tava achando os clientes uma bomba, eu parei, epa, de onde isso está surgindo? Aí eu percebi que eu tava pegando essas brincadeiras que acabam se tornando verdade. Você você acaba veste essa reclamando. roupa, você compra a ideia, você acaba não percebendo, mas você passa a vivenciar isso, cara. Acaba Entendeu? vivendo, né, o que tu fala. Com certeza. Exatamente. Se você pensa assim, por exemplo, o design, igual eu vi esse post hoje, cara, esse post foi como se fosse uma mulher conversando com um homem. Aí a mulher vira e fala, me fala um pouco sobre você. Aí o homem fala, sou um designer gráfico. E a mulher levanta. Ou seja, que lixo. Vou querer um lixo desse, não. Isso, cara, isso é Parece triste, cara. brincadeira, parece ser engraçado, mas no Uhum. acúmulo das coisas torna tudo muito pior, não é verdade? Não, e outra coisa, vamos falar então, você falou de um livro aí que você leu, Como Pensa um É, Milionário, o segredo dos milionários. Segredo dos Milionários, tem também Como Pensa, tem todo... Ô, cara, a primeira coisa que você aprende quando você lê esses casos de sucesso, né, vamos falar aí de pessoas como Steve Jobs, vamos falar aí de pessoas como Silvio Santos, né, que são pessoas que tiveram notável sucesso, são pessoas, cara, que acreditavam em si. São pessoas que não se achavam um lixo. São pessoas que, por mais que alguém chegasse para elas e falasse, olha, sua profissão é um lixo, você é louco, igual, eu acho que foi o Bill Gates que conta quando ele saiu da faculdade, um monte de gente falou. São pessoas que, mesmo com tudo isso, pessoas que acreditavam nelas, cara. Entendeu? E que jamais aceitariam esse tipo de posicionamento.
entendeu? De você se autodepreciar, né? Eu acho a autodepreciação, cara, ela é terrível, entendeu? A autodepreciação, ela é uma forma de você mostrar que sua autoestima está em baixa e que você concorda com o fato de que sua produção é ruim, entendeu? Olha pra você ver, cara, é triste isso. Interessante que falando, deixando bem claro o que tu falou agora, né? Então, pessoas de sucesso, teve pessoas que falaram que ela é um lixo e pessoas que não têm sucesso se acham um lixo. Exatamente. E outra coisa, cara, que eu vou falar pra você, bicho, você deve saber. A gente vive nessa, e quando a gente vai falar isso com alguém que às vezes tá nessa, a pessoa acha ruim, cara. A pessoa briga, a pessoa ela não tem embasamento para falar sobre para discordar de você. Ela não tem embasamento, mas ela briga. Igual um dia num grupo, eu decidi uma coisa, eu decidi não fazer mais parte de grupos de design. E depois que eu parei de fazer, eu acho que minha vida melhorou muito. E eu dou o clube da depressão, né? Eu acho que há alguns grupos legais e tal, mas eu acho que assim, é 1%, né? Tem alguns grupos legais, mas eu deixei de fazer parte de todos, eu devo fazer parte hoje de uns 2 só. Eu acho que é só o Designer que Empreende, que é o meu grupo, e o Designer Culture. Então, assim, cara, eu estava pensando o seguinte, outro dia surgiu uma discussão num grupo, isso já tem muito tempo, na verdade, onde fala sobre você trabalhar como freelancer ou trabalhar como coisa. E eu respondi pro cara. Eu falei, olha, vai do que você quer para sua vida. Uma coisa eu vou te garantir. Você trabalhar por conta própria é muito mais difícil, mas você tem muito mais benefícios. Você consegue controlar a sua própria vida, você consegue controlar o seu tempo, você consegue controlar a sua renda, entendeu? Se você trabalha num lugar e ganha R$2.000 por mês, aquele é seu salário, né? Muito dificilmente você vai poder fazer alguma coisa para subir de carga e ganhar aí 20% a mais, né? Mas se você trabalha como freelancer, você tem nas suas mãos as rédeas da sua vida para controlar quanto você ganha. Aí um cara veio embaixo e comentou, esses vitimistas, né? Ele veio embaixo e comentou que nem todo mundo tem dinheiro para empreender. Eu falei com ele, amigo, se existe uma coisa que você não precisa para empreender é dinheiro. O empreendimento é ideia. O dinheiro, ele é um detalhe que você consegue. Todos os grandes empreendedores do mundo não tinham dinheiro. Eles conseguiram através de alguma coisa que eles fizeram. Você pega um empréstimo, entendeu? Você arruma um investidor, mas empreendimento é ideia, cara. Você trabalhar por conta própria é ideia. Aí a pessoa, mas tem gente que é assim. Beleza, cara, concordo que tem. Aí, tipo assim, o cara quer. Aí você quer dar uma injeção de ânimo pro cara, você quer ajudar o cara. E o cara. Você tá brigando com o cara, não, você é inteligente, não, eu sou burro. Cara, você é inteligente, você é capaz. Cara, você é um fudido de falar que eu sou inteligente, eu sou burro pra caralho, velho. Entendeu? É assim, entendeu? Aí, beleza, cara. Tranquilo, legal. Tá certo, né? Deixa você aí quietinho. O meu primeiro módulo no meu curso é Mindset, justamente por conta disso. Porque eu acredito que não tem como a pessoa ser um bom profissional se ela não for uma boa pessoa. Não tem como ela... Porque não existe minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida financeira. Não existe. Existe uma vida. É uma vida. Concordo. Eu falei isso outro dia. Que eu fiz um post a respeito de você postar coisas sobre política e não sei o quê. E o cara falou, mas o perfil é pessoal. Eu falei... Aí o Diógenes até fez um comentário. A única pessoa que acha que existe alguma diferença entre profissional e pessoal é você. Só você que vai achar isso. Mais ninguém. Não existe. A vida é uma só. É como você falou. A vida, cara, é a vida. Entendeu? Se você amanhã, por exemplo, falar assim, eu vou ser prefeito da minha cidade, você tem que entender que automaticamente os holofotes vão estar para você. Se você hoje, por exemplo, tem 25 anos de idade, você gosta de sair, tomar um goró, e ficar doidão, e cantar e dançar, você tem que entender que quando você for prefeito, você não vai poder fazer isso. E que se você virar para alguém e falar, não, mas eu vou fazer porque é a minha vida pessoal, ele vai rir na sua cara. Não existe essa discrepância, cara. A vida é uma, você tem a sua vida, entendeu? Tudo que você fizer de um lado vai repetir de outro. Se você for uma pessoa mal amada,
você vai ser mal-humorado, e você sendo mal-humorado, você vai ter dificuldades no relacionamento pessoal e interpessoal. Meu amigo, não tem discrepância, não tem diferença. Eu falo também bastante sobre isso, entendeu? Que é tudo reflete, cara, tudo reflete. É uma vida só, entendeu? E acabou, justamente isso. Então, Com certeza. eu queria que tu falasse assim, Muca, nesse momento, se tu pudesse dar uma ajuda pro pessoal que tá pensando assim, eu quero ser freelancer, e eu sei que para mim basta um computador, que para um designer basta um computador, né? Se tiver um computador e um telhado em cima, já pode ser a empresa Com dele. certeza. Se você pudesse falar assim para alguém que está pensando em sair do seu emprego e começar agora, quais dicas que você daria com tudo o que já aconteceu com você? Olha, eu dei uma palestra semana atrasada numa faculdade e eu vou iniciar essa resposta falando sobre essa palestra que eu dei. Quando eu fui convidado para dar essa palestra, foi numa turma de administração, um professor que dá aula de gestão. E eu fiquei muito impressionado, eu fiquei muito. Eu fiquei estranho. Eu fiquei, tipo assim, espantado, na verdade. Eu fiquei espantado com um professor de faculdade me pedir para falar sobre empreendedorismo. Aí eu cheguei até ele no dia e conversando antes da palestra, falei, olha, cara, eu estou impressionado, eu estou até meio confuso. Um professor de faculdade de gestão me pedindo para falar sobre empreendedorismo. Todo mundo só fala em concurso público. Ele virou para mim, rapaz, tem uns 3 professores aqui nessa faculdade que não me suportam por causa disso. Porque eles acham que o que eu prolifero acerca do empreendedorismo é uma doutrinação errônea. Ele da Rio, você falou, olha, doutrinação, vê se pode, doutrinação. Teologia do Eu falei, cara, eu acho fantástico. Aí eu comecei a falar e no início da minha fala eu virei e falei, olha, você tem que ter várias coisas para você empreender, você tem que ter várias características para você empreender. Mas existe uma delas que você tem que ter para poder empreender. Se você não tiver, você não vai empreender, ou se você iniciar a empreender sem ter essa característica, não dará certo. Aí eu virei e falei, olha, eu vou dar uma vaga no curso ou social media para quem acertar qual é esta característica. E é exatamente o que eu quero falar para você agora na resposta dessa pergunta. Todo mundo falou nenhuma coisa. Dinheiro, poder, quem indica, você tem que ter família, falaram tudo. E não falaram a principal, que é vontade. Né? A vontade, ela é a maior força do mundo. A vontade e a necessidade, elas se cruzam. Né? A necessidade, ela se cruza com a vontade a partir do momento que você se sente obrigado a fazer aquilo. Né? Então, para a pessoa que está aí, que trabalha, que tem um emprego e tudo, ele precisa ter vontade. Primeiro, ele tem que ter vontade, mas é vontade mesmo. Quando eu digo vontade, é que não é só assim, exemplo, eu quero mergulhar, mas eu não gosto de água fria. Você tem vontade de mergulhar, mas a sua vontade não é forte o suficiente para superar a água fria. A sua vontade ela tem que ser forte o suficiente para pensar, a água está fria, foda-se, eu quero mergulhar e pronto, acabou. Entendeu? Como eu adoro mergulhar. Então, assim, isso é vontade. Então, você, por exemplo, quer empreender, quer trabalhar como freelancer, você precisa ter vontade. Então, a vontade vai ser o primeiro passo. Você pode ter um computador pequeno, você pode ter um local de trabalho simples, que a sua vontade, o tamanho da sua vontade, né? A sua vontade, ela vai determinar a sua disposição, entendeu? Você pensa assim, por exemplo, eu quero empreender, mas eu acho difícil. Então, porque você não tem tanta vontade de colher os frutos que o empreendimento vai te dar. Então, você tem que ter uma vontade grande o suficiente para reduzir o seu padrão de vida, porque quando a gente abandona um emprego de carteira assinada, a gente tem que reduzir, porque a gente não sabe, é incerto, né? Para reduzir o seu padrão de vida, depois de reduzir o seu padrão de vida, você vai trabalhar
o seu planejamento, né? Vai estipular as suas metas e aí sim você vai começar. Então, assim, só para falar rápido, né? Mas não esticar muito, a vontade é o que você tem que ter primeiro. A vontade mesmo, cara. Olha, eu falo para você, nenhum salário fixo por mês paga a liberdade de trabalhar por conta própria. Cara, muito legal e muito importante essa tua resposta, porque eu também gosto de falar que assim, que você deve ter essa vontade, você deve ter esse desejo, né? O que você largaria para você ter essa vontade? O que você deixaria de lado, né? Para você realizar o seu sonho? Porque às vezes tem uma... Vamos separar vontade de desejo, né? Vamos separar assim um pouco. Eu tenho vontade de comer um McDonald's. Só que eu não tô afim de levantar aqui, né? É que nem o pessoal hoje, eu tô afim de comer, mas tô com preguiça de ir na cozinha. Então você não tá com vontade, né? Você não tá com tanta vontade. Você tá mais ou menos com vontade. Você tá interessado, né? Você tá querendo, mais ou menos. Mas quando você tem... E assim, quando junta esse desejo ardente e muitas vezes a necessidade, tu vê que o cara explode. Pode ver, um cara que ele, vamos supor, é um bom profissional e ele tem uma vontade imensa de empreender e de repente ele tá vendo que as contas dele tá afogando e pode ser que ele passe fome, ele faz qualquer coisa e vai pra cima e dá certo. Só que tem um problema, quando ele consegue, além de ele continuar o padrão, o que ele faz? Ele volta lá, costa, fica assim esperando aos clientes que vêm, eu sou bom no que eu faço. E começa o que a gente já falou bastante, que é o mimimi, a vitimização do profissional. E ele volta. Aí quando ele passa por necessidade, ele deixa os grupos de lado, ele deixa a brincadeira, aí vai atrás de cliente, liga para um, liga para outro, conversa, aí acontece a coisa. Aí quando acontece, aí volta de novo. E, infelizmente isso acontece. Mas dá pra ver que se a pessoa tem esse desejo ardente, tudo acontece, cara. Tudo acontece. Eu costumo dizer assim, cara, é aquela vontade, aquela coisa assim que foi tipo bem, sabe, bem incisiva mesmo, entendeu? Poxa, tô vislumbrando isso e quero isso, tô disposto a lutar por isso, né? E assim, cara, muitas vezes, cara, a vontade ela vem com de repente, assim, por exemplo, eu quero estudar porque eu não gosto de trabalhar de forma braçal. Mas assim, cara, isso tudo hoje, eu falo que isso tudo hoje é muito complicado, porque a gente tem, cara, a proliferação de muita mentira com relação à área, sabe? Essa teologia, né? Eu estava falando com você agora, a teologia que a gente acabou transformando o design, né? Onde você tem estereótipos, onde você tem muitas pessoas acabam se sentindo, cara, eu não esqueço disso, essa questão de grupo, essa coisa de crítica construtiva, que não sei o quê. Eu estava pensando outro dia, teve um rapaz que eu tinha um certo contato com ele, e ele era um cara que sabia um pouco, mas ele achava que sabia demais. E eu prestava muita atenção na postura dele dentro do mundo do design. E um dia, cara, eu lembro que ele ficou uma semana fazendo um projeto pessoal, né, os famosos estudos. Ele ficou uma semana fazendo, postou. Ficou muito bonito, ficou legal, né, ficou bacana pra caramba lá o projeto dele. Ele postou no grupo e ninguém comentou. O único comentário que teve foi de um cara que nem falar nada, só virou e falou: cara, gostei muito disso, isso e isso, assim, não. Aí, tipo assim, cara, né, eu pensei assim, poxa, velho, o cara ficou uma semana para postar um projeto no grupo para receber crítica. O que passa na cabeça de um cara desse, velho? Por que ele não vai estudar de outra forma? Por que ele não vai procurar um cliente para ele poder atender? Aí ele foi e postou, deve ter mais ou menos um mês mais ou menos, ele postou falando que estava saindo da área de design, que ele ia começar a estudar outras coisas, ele ia começar a fazer outras coisas, entendeu? Aí, e assim, cara, eu
Eu acho que é uma área que existe ainda muita gente bacana e tudo, e que eu estou fazendo o trabalho, estou fazendo o possível para poder instruir essas pessoas, entendeu? Eu queria que você falasse agora também a respeito, e eu acho que essa pode ser uma resposta de R$ 1 milhão, quase que literalmente. Aquela grande dúvida, tô precisando de cliente. Se pudesse falar assim, o que o cara pode fazer para o cara conseguir cliente? Para eles Ô, John, depositarem na tua conta aí essa dica. olha, deixa eu falar com você um negócio. Se você me fizesse essa pergunta há um ano atrás, eu ia te responder com uma série de estudos técnicos falando como você pode fazer para poder ter cliente. Hoje, principalmente com a experiência de 2 turmas do Designer que Empreende e de já ter atendido mais de 1.000 profissionais, né, que me chamam inbox, eu digo para você o seguinte, cara, é impossível eu te dar uma resposta como essa, e eu vou te falar por quê. Eu vou te dar eu vou tentar fazer uma analogia para você entender. Eu vou te dar um exemplo. Você vai pegar um carro, você vai tentar entrar dentro de um lago ou do mar com um carro para ir navegando até certo lugar. Aí você tentou ir com o carro e ele afundou. E você está tentando, cara, está tentando. Você troca o pneu do carro, você coloca um negócio por baixo e você começa a perguntar às pessoas como que dá certo, como é que dá. Então chega alguém perto de você e fala, olha, deixa eu te falar, você não vai conseguir fazer isso com um carro, você vai precisar de um barco. Aí você, mas será que eu preciso de um barco? Você precisa de um barco é que vai fazer você ir. Um carro você não vai conseguir com um carro. Você pode tentar um carro, um caminhão, uma moto, você não vai conseguir, você precisa de um barco, ou de um jet ski, entendeu? Uma lancha. Então, eu quero que você visualize essa situação da seguinte forma. Se você continuar tentando com um carro, com um caminhão, com uma moto, você vai continuar afundando. Você só vai dar certo se você tentar com um barco, com um veículo próprio para a água. Então, hoje, a resposta para a sua pergunta com relação a conseguir cliente, nenhuma parte técnica que eu falar sobre círculos de influência, sobre valor agregado na apresentação, tudo que eu falar com relação a isso vai ser em vão, se você continuar indo pelos meios errados, buscando as formas equivocadas, buscando as formas que não vão te levar para o seu cliente, para o seu público-alvo. Você precisa parar, fazer uma reflexão sobre como você está tocando a sua vida profissional, né, e pessoal também, no contexto geral. Quais são os seus objetivos reais e quais são os seus objetivos com o seu trabalho? Você precisa fazer essa reflexão e você precisa entender que vender trabalho de design não é para outros designers. O dia que você entender isso, que o processo de venda, o público-alvo é que está equivocado, aí sim você vai poder buscar a melhor forma de chegar até o seu objetivo profissional. Então, essa pergunta, ela é respondida de uma forma um pouco paradoxal, um pouco, como que eu vou dizer assim, um pouco diferente. Que eu vou te dizer, não basta ter nenhuma técnica para buscar clientes se você está procurando no lugar errado. Sacou? Fazer essa reflexão, fazer eu costumo dizer, cara, que a gente tem que se rever, se repensar, se reerguer, se reestruturar todos os dias. Não é verdade? A gente tem que pensar, a gente tem que buscar isso pra gente, a gente tem que pensar, mas isso que eu estou fazendo. Então é isso que eu falo para as pessoas, para elas pensarem onde elas estão indo, cara. E se elas não conseguirem direcionar
o trabalho delas para a lucratividade, para o empresariado, para o empreendedorismo. Não existe técnica para vender. Depois disso, ela vai começar a aprender a vender o trabalho dela. Então tu está dizendo assim que basicamente o que a pessoa tem que entender, o profissional tem que entender qual é o público dele. Isso já Exatamente. é um bom norte já, né? Porque, Sim, justamente, designer não compra de designer. Se for procurar página de designer, tá falando para designer. com certeza. Então, a pessoa tem que fazer uma análise de quem é a persona dele, o cliente ideal dele, não é verdade? Aí o cara vai conseguir cliente, porque ele vai saber se comunicar, né? Cara, eu estou tentando abrir aqui um negócio para poder só para poder te dar um exemplo, como que essa teologia, ditar no segundo desafio do curso Design que Empreende, que ele tem 6 desafios práticos, você tem que determinar 3 segmentos dentro do design, né? 3 trabalhos que você quer executar, e a viabilidade mercadológica dele. Por exemplo, eu quero trabalhar fazendo identidade visual. Eu vou vender para empresas que estão começando, tal, etc. Então, cara, só para você ver como que é pregado, de repente você entra nesse mundo e vê pessoas trabalhando com manipulação e tal, nem trabalhando, fazendo projetos pessoais. Aí teve um aluno, criação de logo em 3D para campanha de marketing. Cara, eu fui e perguntei, tá, tudo bem, então quando alguém for comprar o seu produto, o que você vai vender para ele? Ah, vou vender um logo em 3D. Falei, tá, você vai falar então com ele que você vai vender um logotipo em 3D? Me explica melhor. Ele não sabia o que é, ele não sabia me explicar. Então presta atenção, ele não sabe o que ele vai vender, ele não sabe o que ele está vendendo. Ele não sabe, ele está totalmente perdido. Teve um outro aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, redesign de logotipos em 3D. Aí eu fui e falei, o que seria o redesign? Ah, não, é pegar a marca do cara e fazer ela em 3D. Eu fui e falei, tá, mas por que alguém contrataria uma pessoa só para fazer o logotipo dela em 3D? Ah, porque é bonito. Eu falei, tá, mas você conhece alguém que pagaria só porque é bonito, sem uma utilidade direta? Ele é complicado. Eu realmente não pensei nisso. Então, para você ver como que a maioria não sabe o que vende, cara. Eles não sabem o que vendem. Isso eu estou falando dos que eu lembro, sacou? Mas tem muitos aqui que eu não sei se... Teve um, cara, mídia para artistas... Teve um aqui, eu não estou lembrado aqui agora. Deixa eu ver. Identidade visual, design de embalagem, design de evento. Eu não vou lembrar aqui agora para poder te falar, mas são coisas que assim, a pessoa ela via um trabalho que alguém famoso ali. Teve uma que queria manipulação de imagem. Eu perguntei, tá, o que é manipulação de imagem? Falei, tá, mas onde você vai colocar esse tipo de manipulação? Onde isso será empregado? Aí, isso eu teria que pensar. Eu falei, então, olha só, eu teria que pensar, ou seja, eu não vou buscar uma necessidade e achar uma solução. Eu vou buscar uma solução e achar uma necessidade. Olha só, cara, isso é muito produtivo, cara. E eu falei, olha, isso que você está falando não faz sentido, você não sabe o que você quer vender. Como você vai vender algo se você não sabe o que você vende, se você não sabe o que você faz? Entendeu? Aí ele, cara, realmente, eu acho que eu estou perdido nisso. Então é outra dica aí com relação a vender. Você só vende o que você sabe que está vendendo. Cara, teve um rapaz no curso que ele colocou isso, ele falou que ele não estava tendo clientes. Aí um dia eu e o Glauber, foi até um aluno também que me deu a maior força lá com o pessoal, porque ele é muito experiente. O Glauber foi e começou a perguntar para ele, o que você vende? Eu vendo tá, mas quando eu chego para você, eu quero contratar o seu serviço, o que você vai me vender? E ele tem aquele pensamento de design, de design, que vem com eles de que você não precisa aprender a vender o seu trabalho. O cliente é obrigado a saber o que você faz. E se ele começar a perguntar demais, ele está te ofendendo. É bizarro isso, cara. É muito feio isso, entendeu? Então, assim,
Aí a gente começou a perguntar, ele não, mas ser o cliente, eu vendo o trabalho, eu falei, cara, não é assim que funciona. Se você não fizer, o cliente vai procurar outro que atenda, mas você tem que explicar para ele, você tem que saber o que você vende. Se você não sabe o que você vende, você não tem como vender, entendeu? Eu costumo dizer isso, cara, eu fui comprar um carro outro dia, isso já tem muito tempo, e eu fiz test drive do carro, eu gostei pra caramba, mas tinha mais versões do carro, e eu comecei a perguntar, e a mulher que me vendeu, ela tava querendo me vender, ela não sabia me falar de nada do carro. Eu perguntei para o carro, eu perguntei para ela qual que era o valor médio de manutenção, como troca de óleo. Ela não sabia. Então, eu não tenho segurança em comprar um veículo de R$ 100 mil na mão de uma Essa é a pessoa dessa. palavra-chave. Segurança. Segurança, credibilidade, entendeu? Conhecimento. Aí você pensa assim, pô, eu vou chegar para você, inclusive eu até falo isso, cara, eu vi um hangout uma vez de uma pessoa, que eu não vou citar o nome, eu achei uma coisa terrível, entendeu? Tava falando sobre fazer flyer e tal. Aí uma pessoa entrou e falou, olha, mas na minha cidade tinha um cara que fazia evento e ele chegou para mim e queria fazer o flyer e tal, mas aí ele falou comigo que fulano cobrava dele R$ 30, R$ 20 a menos do que o que eu cobro. O que eu falo? Eu fiquei sabendo que o cara pega tudo do Graphic River. Aí ele virou e falou, for falar com ele, você fala com ele que pegar pronto do Graphic River não é legal. Eu vou chegar para você, eu não entendo nada do assunto, você vai me explicar, eu vou te dar um exemplo, não entendo nada de mesa, aí eu vou pegar essa mesa aqui, você vai fazer a mesa para mim. Ô, John, quanto que é a mesa aqui? Como é que você compra fazer a mesa? Pô, cara, essa mesa fica em R$ 5 mil. Você tá doido, rapaz? Eu achei que na loja embaixo ali, ó, R$ 1.000 na loja embaixo, você tá dando R$ 5 mil. Ah, cara, mas é porque o meu material é melhor. Não, cara, mas não sei o que, beleza. Ah, então tá bom. Aí você ainda fica puto, ainda que eu desvalorizei seu trabalho. Você tem que virar e falar, olha, deixa eu te explicar. A que você viu na loja é de MDP. MDP é um monte de serragem que eles pegam, colam e fazem uma chapa. A minha é de MDF. MDF, cara, é uma chapa de madeira comprensada de maior densidade, entendeu? Mais pesada, mais firme, entendeu? Você vai ter um móvel por muito mais tempo e vai ser um móvel muito mais bonito. Pronto, você me explicou, entendeu? De uma forma, eu sou leigo, entendeu? Então, assim, cara, qual credibilidade que tem? Não tem credibilidade. Se você não sabe o que você vende, como é que você vai ter credibilidade? Eu acho que por isso que também que tu usou o nome designer que empreende, porque o que eu entendi há um tempo atrás é que empreendimento é muito o pensamento, a forma de pensar, é a pessoa que pensa na frente, que é diferente de empresário. Empresário é o cara que Sim. tem CNPJ. Então você pode estar Claro. aí, abrir um MEI, em 15 minutos você é empresário. E o Lógico. empreendedor é aquele cara que pensa na frente, que vê oportunidades, que sabe conversar, que sabe falar, que sabe negociar, que sabe o que faz. Então, o designer que empreende é justamente, não é o designer que pensa na frente, é o designer que sabe o que faz, é o designer inteligente, é o designer que sabe vender. Não é verdade? Então, eu vejo muito também essa questão que você está falando. O cara tem que saber vender o seu serviço, mas não só nessas palavras vazias, ralas. É bom, é melhor, é legal, é interessante. Pô, isso a gente chama de pitch de venda, né? Então o cara tem que saber fazer um pitch de venda. E isso aí já conecta com o ponto que tu falou lá atrás, saber para quem vender. Se tu não sabe para quem vai vender, tu não sabe o que falar. Né? Com certeza. Então, Isso, meu amigo, tá muito, muito abundante. É gente aí que está fazendo vídeo aí ensinando designer e que não sabe, cara, ele não sabe o que ele está vendendo, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe aonde que ele tem que ir, entendeu? É extremamente difícil, cara, extremamente difícil. Ontem, eu liguei para um rapaz lá de São Paulo, né, designer, estava com uma dúvida também. E aí a dúvida dele é sobre cliente, sobre preço. Preço com cliente, não sabia quanto cobrar, tá se sentindo com dificuldade. Aí eu falei, tá, me vende teu serviço. Aí ele falou assim, tu quer quantas postagens por semana? Aí eu falei, me dá 5 postagens por semana. Aí
varia muito também, não sei o que. Ele não soube vender o serviço dele. Ele não soube me dar um pitch de venda. Porque o designer, vamos brincar aqui novamente, o designer, ele o que ele pega? Ele pega ali o que ele faz. O que na verdade é assim, aqui é o problema e aqui é a solução. No meio é o teu design. Vai levar o cliente de um ponto a outro. No meio é o teu design. Esse meio deve ser pouco argumentado, mas o que você deve falar mais é sobre a solução, aquilo que o cliente quer. Um cliente não quer 5 postagens no Facebook. Ele não quer um logo novo. Se ele pudesse ter sem fazer, ele tinha. Ele não Com quer certeza. um áudio legal. Não, ele não quer isso. Ele não quer um flyer bonito. Ele não quer isso. Ele quer venda, ele quer lucro, ele quer reconhecimento. Exatamente. Eu tenho que explicar isso. Ele não quer uma marca em proporção áurea. Ele quer uma marca que gere visibilidade para ele. Se você vai usar com proporção áurea, se você vai fazer ela no lápis, se você vai fazer ela no pincel, ele quer algo que dê resultado, meu amigo. Ele quer resultado. Entendeu? Ele não quer, se ele, é igual você falou, se ele pudesse ter sem fazer, contratar esse trabalho, ele teria. Mas ele precisa contratar, então ele precisa de alguém. Aí você chega aí, o cara vai te vender 5 postagens. Ele quer que o cliente já venha com ele, já venha até ele, eu quero 5 postagens, eu quero tal, tal, tal. Ele vai ser uma ferramenta. Meu amigo. Exatamente. Tipo, Com certeza. Muitas vezes os designers vendem o seu serviço como se fosse um commodity. Como se fosse a tua mesa. Essa mesa custa X reais. O cara vai negociar a mesa, porque a mesa está pronta. E eu vejo que não é assim. O teu serviço, principalmente como tu faz, ela não é um commodity que a pessoa vai escolher pelo preço. Ah, esse é 20, esse é 30, ah, esse aqui é 15, ah, deixa eu escolher aqui, ah, esse aqui tá melhor, fechei contigo. É o que acontece geralmente naqueles sites que põem jobs aí, a louca aí, né, na internet. Né? Exatamente. Aí o freelancer não tem o que fazer, vai lá, como conseguir job? Aí logo no site, se cadastra, vai começar a fazer logo de 30 reais, aí depois fica reclamando, eu tô sem clientes, cliente não me valoriza. Porque assim, desse jeito. O designer, e eu peguei isso pra mim, acho que o designer, o empreendedor, ele tem os resultados que merece. Claro, sempre. Todo mundo tem o resultado que merece. Então, se você está fazendo algo e você está achando que não está sendo certo, que não está correto, na verdade, as suas atitudes têm que mudar, porque está dando certo pro que você está fazendo. De repente, tu quer trabalhar, tu quer ganhar muito. Eu falei com um rapaz hoje, ainda agora, meio-dia. Ele quer ganhar, ele falou assim, qual é a tua pretensão de freelancer? Ele falou 12 mil reais. Beleza, quanto é que é um trabalho teu? 1.500. Quanto tempo tu passa fazendo esse trabalho? 30 dias. Eu, não, calma aí. Tu quer ganhar 12 mil, teu trabalho custa 1.500 e tu demora 30 dias. Não, então esse teu trabalho é para ser 12 mil, não 1.500. Tu tá tendo o resultado correto, mas o desejo é diferente, tá errado. Então é muito de se pensar. Porque assim, isso que é empreender, não é verdade, Muca? Isso que é empreender. Não, com esse certeza. pensamento de sair na cara, frente. Eu falo assim que antes da internet não tinha muito essa briga de designers, não tinha muito essa competição, né? E hoje isso é muito, isso é demais, entendeu? Mas enfim. Bom, aqui eu preciso encerrar, que daqui a pouco tá chegando o pessoal aqui. Tá bom. Então, tem mais alguma pergunta? Quer me perguntar mais alguma coisa? Cara, dá uma dica final aí pros designers empreendedores. Bom, se for para os designers empreendedores, assim, é o que eu sempre falo, né? Em termos pessoais, assim, para a gente alcançar os nossos objetivos, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter metas palpáveis, a gente tem que ter metas visualizáveis, como eu tive esse estúdio aqui, que estou montando, que ainda não acabei, que eu pensei, que eu pensava, bom, eu quero ter algo assim, 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 e aqui estou eu com ele, aqui estou eu com aqui, que eu visualizei, eu tive isso como meta e alcancei. Então, assim, para quem está começando, né, para os empreendedores, né, ou para quem já está aí,
nunca desistir, porque desistir é sinal de fraqueza, e nunca quem desistiu chegou a algum lugar. E persistir, cara, porque sempre quem persiste chega a algum lugar. Então, insistência, fé, entendeu? Que a gente chega lá. Beleza, Muca. Muito obrigado pelo teu tempo. Valeu. E Valeu, obrigado. Tião. Eu agradeço o convite aí, beleza? Valeu. Abraço.